passando e o presidente Bolsonaro ainda não bateu o martelo em relação ao projeto sobre abuso de autoridade. Ele tem até quinta, até o dia 5 agora, para sancionar ou vetar integralmente ou partes dessa lei. É aquele texto que endurece as punições de agentes públicos, endurece as punições de juízes, de promotores, de policiais. Isabela, o presidente se reuniu com o ministro Moro para tratar desse assunto. O que você nos conta? Boa tarde. Oi, Maria. Boa tarde para você, a todos que acompanham o Estúdio Vi nessa segunda-feira. O encontro aconteceu pela manhã aqui no Palácio do Planalto. Eles já estiveram reunidos para falar sobre este assunto, mas foi a primeira vez que estiveram apenas os dois discutindo o projeto sobre abuso de autoridade. O ministro da Justiça, ele tem um parecer feito pelos técnicos do Ministério, um parecer definitivo, sugerindo pontos que o presidente Jair Bolsonaro deve vetar deste projeto aprovado na Câmara. Mais cedo, o presidente falou sobre este assunto com os jornalistas. Ele disse que o ministro Sérgio Moro sugeriu 10 pontos que devem ser vetados. Ele disse que 9 estão garantidos, que um ele ainda estava refletindo, mas não falou qual seria este ponto, que ele ainda não tem certeza se será ou não vetado. O presidente Jair Bolsonaro também falou nesta entrevista que ele acha que tem sim abuso de autoridade, que há situações que precisam ser punidas, mas que é importante tomar cuidado para que essas punições não prejudiquem investigações em andamento. Vamos lembrar que este projeto foi aprovado no mês passado na Câmara dos Deputados, numa votação que não foi nominal, ou seja, sem um painel eletrônico, não dá para ver como cada deputado votou. Foi uma votação simbólica. Depois disso, ele já seguiu aqui para a sanção do Palácio do Planalto, porque ele começou a tramitar no Senado. Desde então, os movimentos têm buscado pedir ao presidente Jair Bolsonaro vetar este projeto, antes de sancionar. Senadores fizeram um abaixo-assinado pedindo veto total ao projeto. Alguns deputados estão pedindo vetos parciais, como você já destacou, Maria. O relógio está correndo para o presidente Jair Bolsonaro tomar esta decisão. Vamos ver exatamente o que o Bolsonaro disse sobre esse caso. A última notícia, a última declaração está bem interessante. Vamos ver. Não, o Moro, se não me engano, pediu 10, 9 estão garantidos, vou discutir o último. Outras entidades também pediram a questão de vetos, vai analisar o que for compatível, a gente fala. Agora, deixa bem claro, o Ministério Público, em muitas oportunidades, abusa. Eu sou uma vítima disso. Respondi tantos processos do Supremo por abuso de autoridade. Tá? Isso não pode acontecer. Todos, o MP, eu sei que tem grande parte são responsáveis, mas individualmente alguns abusam disso aí. É a primeira vez que ele fala explicitamente que o Ministério Público abusa assim, porque essa é a grande questão, Ele sempre defendeu o combate à corrupção, a independência de procuradores, de juízes, mas quando chegou perto da família Bolsonaro, ele muda o discurso e agora reforça isso. Eu já sofri algumas vezes aí por abuso de autoridade. Evidentemente que ele pode estar falando daquela questão contra a Maria do Rosário, por exemplo, a gente não sabe a que ele está se referindo, mas aí ele explicitamente fala, o Ministério Público abusa. Não é a Maria do Rosário. Por quê? Porque a Maria do Rosário foi antes da campanha. E na campanha, ele defendeu as 10 medidas contra a corrupção. Ele está no programa de governo dele. Então, se ele achasse que o Ministério Público abusou ali na Maria Rosário, ele não ia abraçar uma proposta que é do Ministério Público, é dos procuradores da Lava Jato. Então, ele foi com essa campanha. Então, não tem nada a ver com isso. O que mudou efetivamente da campanha do candidato que defende as 10 medidas contra a corrupção para agora foi o Queiroz. Foi o caso Queiroz em que o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro começou ali a investigar movimentações atípicas de vários deputados, entre eles do Flávio Bolsonaro. Mas então, ele está dizendo que vai vetar, ou seja, apesar desse discurso falar o Ministério Público abuso, o presidente agora está se comprometendo mais uma vez com o eleitorado dele, veta presidente, Sim. Então ele está dizendo que vai, vamos ver que 9 entre 10 são essas. Alguns pontos. Alguns Maria, pontos, vamos ver o que ele vai vetar. Na manifestação de domingo retrasado, os apoiadores ali do bolsonarismo, eles defendiam veta tudo, essa era a palavra de ordem.
O que, na minha visão, não é uma boa medida vetar tudo. Por quê? Porque, efetivamente, você tem partes ali que tratam efetivamente de abuso de autoridade. Você tem que tirar os jabutis, você tem que tirar ali o que você está cerceando a liberdade. Então, por exemplo, é quando você diz que demora, pode ser punido alguém se a investigação demorar muito. Mas o que é demorar muito? O que quer dizer isso? Tipo de entendeu? Né? Então, por exemplo, e se um juiz ou um promotor pega ali uma investigação, que é prioridade, o caso Marielle, vai investigar. Então, provavelmente, como faltam braços para investigar, vai ter um homicídio ali na delegacia. Eu estou colocando um caso de um delegado e de um procurador, hipotético. Ele vai dizer o seguinte, ele pode pegar o promotor que esteja incomodando, neste caso, por um processo que realmente é uma investigação que demorou, que não chegou a tempo porque ele está com todos os braços ocupados ali. Então, se o Bolsonaro acerta, ao ouvir principalmente essas entidades de classe, para vetar esses trechos, aí ele está correto e não precisa vetar tudo. Efetivamente tirar esse jabutis. Interessante que essa fala dele hoje sela a aproximação dele com o Supremo, que a gente vê que já vem acontecendo. Ele está mais próximo dos ministros, então até a visão dele acaba sendo mais... Do MP. Sim. Por outro lado, deve ser mais um capítulo desse extenso divórcio dele com o Congresso. Por quê? Vai comprar uma briga, se o Congresso já avisou que se tiver muito veto, eles vão derrubar os vetos. O Congresso está... Exatamente. Para ele é bom. Que aí vai ficar... porque aí vai ficar no colo do Congresso. Volta a ser o Bolsonaro da campanha, que, olha, tá vendo? A velha política impediu e eu tentei. Agora, a discussão positiva que poderia ser feita nesse momento, aproveitando o foco nesse tema, vai nessa linha que o Otávio falou, quer dizer, não é... aprova tudo ou veta tudo. É olhar item a item. O que faz sentido na realidade brasileira em relação a se buscar uma justiça mais equânime, mais justa. Assim como na época mesmo do próprio pacote dos 10 medidas anticorrupção, o título é absolutamente... ninguém vai ser contra uma medida contra a corrupção. Mas se você fosse olhar as 10 medidas do pacote anticorrupção, havia várias delas ali que mereciam ser questionadas sim, e revistas, eventualmente algumas vetadas, algumas ir para frente. Eu acho que é esse tipo de discussão que deveríamos fazer com mais frequência. Falta o debate e a reflexão. Ou tudo isso ou tudo aquilo. Porque... Valdinho, o que você acha? Maria, eu acho que a declaração do presidente que ele deu mais cedo aqui em Brasília, quando saía do Alvorada, ainda mostra esse dilema que o presidente está vivendo. De um lado, ele fica ali afagando o ministro Sérgio Moro, que ele vinha criticando nos bastidores, dizendo que das 10 sugestões de vetos apresentadas por seu ministro da Justiça, 9 já estariam garantidas que ele vai acatar, que ele vai vetar. Um lá ele diz que vai avaliar ainda, que ainda não tem certeza. Então tenta ficar bem com o Sérgio Moro, que com certeza está ali apoiando, defendendo vetos que ele considera que são prejudiciais a investigações no combate à corrupção, a atuação de procuradores, policiais federais e juízes. Por outro lado, ele vai e lembra, olha, mas a gente tem que lembrar que o Ministério Público muitas vezes realmente abusa, eu realmente já fui vítima de abusos de autoridade por parte de procuradores, então ele fica ali, um pé numa canoa, outro pé na outra. O que a gente vai ter que chegar, Maria, se ele vai tentar adotar um caminho do meio para agradar ou desagradar no menor ponto possível os dois lados, né? Quem defende esse combate à corrupção no Brasil e o Congresso Nacional, que votou esse projeto muito em reação à Operação Lava Jato, né? Então, a gente tem que esperar quinta-feira para saber em que lugar exatamente, para onde vai pender mais. Como você bem disse, Maria, ele pode acabar adotando essa posição. Eu veto, e até falou isso, olha, cada um assuma a sua responsabilidade. Quando foi lembrado que o Congresso Nacional poderia derrubar seus vetos. Cada um assuma a sua responsabilidade. De novo, aí ele pode acabar comprando briga com o Congresso Nacional, onde ele tem vários projetos de interesse. Um que ainda nem chegou lá, que é a nomeação do filho dele para a embaixada nos Estados Unidos. E um presidente que começa a ficar tóxico, com piora na sua avaliação, isso não é um bom caminho para ele, não.
Olha, Valdo, eu vou dar aqui, eu citei alguns exemplos quando eu disse que essa lei, ela tem pontos positivos e tem pontos que não são abuso de autoridade, tem pegadinha para você limitar a ação de delegado, de promotor, procurador e de juiz e desembargador, está aqui, olha, por exemplo, artigo 30, dar início ou proceder à persecução penal, civil, administrativa, ou seja, começar a investigar sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente. Primeiro, já é esdrúxulo, porque todo mundo que começa a ser que é investigado é inocente. Mesmo que ele se prove ao contrário. Mesmo que ele seja condenado, ele naquele crime que está sendo investigado, ele é inocente. Então, primeiro, isso aí já é uma excrescência, porque Total. o que é uma justa causa definida? Não sabemos. Aí depois ele diz assim, artigo 31, estender injustificadamente a investigação. Mas o que é injustificadamente? Como assim? É o que você sem quer. critério, Aliás, né? sem critério. Pois é. Valdo, o artigo 1, parágrafo 1, diz que constitui crime de abuso de autoridade quando o agente age por mero capricho ou satisfação pessoal. Como é que você mede? Qual é a métrica que você tem? Dizer, não, procurador, você está acusando por capricho. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Tem coisas importantes aqui. Por exemplo, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso quando de sua captura. Ou quando ou seja, o policial ali escondeu o nome dele e tal. Isso é bom, isso é bom. Então, na verdade, é o seguinte, quando essa legislação, a verdade é o seguinte, quando essa legislação trata de abusos de autoridades que são historicamente cometidos contra realmente quem sofre abuso de autoridade nesse país ali... Qualquer cidadão, né? É o cidadão, mora na periferia e tudo. Essas leis são muito importantes. Agora, quando você começa a mirar ali um pouco essas investigações, assim, olha, bota um limitador nas investigações, que é importante, a gente está discutindo. Tem um abuso de autoridade. Os métodos da Lava Jato, é importante o país discutir, não tem problema nenhum discutir. Agora, botar subjetividade para você cercear trabalho de promotor, procurador e justiça e policial jogar contra, querer manter o país na impunidade, como o país da impunidade.